Olá pessoal, esse é o quarto e último vídeo de uma sequência que nós fizemos sobre o assunto conjuntos numéricos. Na aula de hoje, nós faremos alguns exercícios. O primeiro exercício é o seguinte: considere os conjuntos A e B e em seguida descreva os elementos dos conjuntos A e B, determine a união AB e determine a interseção AB. Os conjuntos A e B são definidos da seguinte forma: o conjunto A é o conjunto formado pelos elementos x pertencentes aos naturais, tal que x é menor ou igual a 5. Significa que os elementos x que formam o conjunto A são números naturais e que são menores ou iguais a 5. Então, nós temos aqui letra A, conjunto A, e aí os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, mas nesse conjunto específico tem a condição que ele tem que ser menor ou igual a 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é o nosso conjunto A. O conjunto B é o conjunto formado pelos elementos x, pertencente aos inteiros, tal que x é maior ou igual a menos 2 e menor que 3. Então, agora o x não é natural mais, ele é inteiro, então inclui os negativos. Ele tem que ser maior ou igual a menos 2, então pode ser igual a menos 2, a gente começa pelo menos 2, depois menos 1, 0, 1 e 2. Repare no seguinte, nesse conjunto, nós temos o símbolo de maior ou igual a menos 2. Então a gente começa com menos 2 porque o símbolo admite que pode ser igual a menos 2 também. Agora, o x tem que ser menor que 3. Então, como não tem o sinal de igual, a gente não termina no 3, não pode ser igual a 3. Tem que ser menor que 2. O último número inteiro menor que 3 vai ser o 2, por isso que a gente termina aqui no 2. Mesma coisa aconteceu no conjunto acima, né? O x tinha que ser menor ou igual a 5. Como poderia ser igual a 5, a gente terminou no 5. Bom, então respondemos a letra A. Estão formados aqui os conjuntos A e B. Agora vamos fazer a letra B. A letra B pede a união dos dois conjuntos. Então, nós vamos fazer A união AB. Lembrando que a união de dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, desculpa, falei o contrário, né? Falei a definição de interseção. A união AB vai ser o conjunto dos elementos que são de A ou de B, ou seja, eu vou unir todos os elementos de A e de B. Então, fazendo essa união, nós conseguimos formar o seguinte conjunto: menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse seria a união AB. E a letra C, agora sim, pede a interseção. A interseção AB. Por definição, a interseção entre dois conjuntos A e B vai ser o conjunto formado pelos elementos que são de A e de B. Então, conjuntos de A e de B ao mesmo tempo. E aí a gente precisa ver os elementos que estão nos dois conjuntos. O 0, 1 e 2 aparecem tanto no A quanto no B. Então, eles vão estar na interseção. A interseção é 0, 1 e 2. E aí, concluímos, então, o primeiro exercício. Exercício número 2. Considerando o conjunto dos números naturais, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente, há o conjunto dos elementos x pertencente aos naturais sem o zero. Esse asterisco que aparece aqui significa que eu estou excluindo o zero. Então, seria o conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. De modo que 24 sobre x é igual a n e n pertence aos naturais. Então, o exercício dá uma condição para eu obter os elementos x que vão formar esse conjunto. O A é formado pelo x que satisfaz essa condição. 24 dividido por x é igual a n. E n é um número natural. Então, esse é o conjunto A. Vamos pensar primeiro no conjunto A, porque depois o exercício pede assim. Podemos afirmar que a interseção AB tem 8 elementos, a interseção AB tem 4 elementos, a união AB é igual a interseção AB é igual a ou nenhuma das respostas anteriores. Ou seja, para eu conseguir responder isso daqui, eu preciso
saber quem é o conjunto A. Então vamos trabalhar nisso. Primeiro vamos pensar no conjunto A, depois a gente pensa no B, depois a gente analisa as alternativas. Então vamos lá, o conjunto A. É formado pelos elementos x pertencentes aos naturais sem o zero, tal que 24 dividido por x é igual a n. 24 sobre x é igual a n. Como que a gente interpreta isso daqui? Está dizendo que n é um número natural. Ou seja, n ele não vai dar uma fração, não vai dar um número decimal. Ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas o conjunto é formado por x, mas tem que atender essa condição. 24 dividido por x tem que ser igual a n. Ou seja, se eu pegar 24 e dividir por um número x, a resposta tem que dar um número natural. Então, nós podemos pensar em quais valores de x que satisfazem essa condição. E o exercício fala que x pertence ao conjunto dos números naturais sem o zero. Então, o que nós podemos fazer é o seguinte. Vamos pensar aqui nos valores possíveis para o x. E depois nos valores para o n. Só que o n tem que ser igual a 24 dividido por x. Assim a gente consegue pensar quais valores de x que vão satisfazer o nosso problema. Mas vamos lá. O x, segundo a definição, pertence aos naturais sem o zero. Então o x começaria no 1. O x pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. O que a gente tem aqui é o seguinte. O exercício é 24 dividido por x é igual a n, e n tem que ser um número natural. N pertence aos naturais. Então a gente vai testando. Se o x for 1, eu teria 24 dividido por 1, que é 24. Ok, atende a nossa condição. Se o x for 2, eu vou colocar assim, porque fica mais fácil a gente registrar a resposta. Ó. 24 dividido por 1. E aí nós vamos ter o valor do n aqui. O n seria 24. Se o x for 2, nós vamos ter 24 dividido por 2, que é 12. 12 é um número natural, perfeito. Se for 3, 24 dividido por 3, que é 8. Se for 4, 24 dividido por 4, que é 6. Se for 5, 24 quintos. 24 dividido por 5 não dá um número natural. Então, não vai existir resposta aqui. Não existe, né? Eu não vou ter um número natural. 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 é 4. 24 dividido por 7. Também não vou conseguir encontrar um valor. 24 sétimo não é um número natural, então não existe esse valor no conjunto dos números naturais. 24 dividido por 8 é 3, porque 8 vezes 3 é 24, né? E aí, seguindo essa lógica, isso só vai dar certo se o número que eu botar aqui for um divisor de 24. Então, 24 nonos, por exemplo, também não vai existir. Não vai existir natural que satisfaz essa condição. E aí, se eu continuar assim, eu posso pensar, então, para quais números vai dar certo? Bom, o próximo número depois do 9 seria 10 e 11. A divisão não são divisores de 24. O 24 vai ser divisível depois só por 12. 24 por 12 é 2. E aí, depois do 12, o próximo divisor do 24 só pode ser o próprio 24. Porque 24 dividido por 24 vai dar 1. Então, nós conseguimos obter números naturais nessa divisão, né, valores naturais para o n nessa divisão, para esses valores aqui de x. Ó, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Então, esses números formam o conjunto A.
Então, o conjunto A vai ser o conjunto formado por esses números. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Bom, repara que esses números são os divisores do 24. Se esse entendimento tivesse claro desde o início, a gente poderia pensar que os valores de x que vão satisfazer essa condição são todos os divisores de 24, e bastava escrever quais são os divisores de 24. Né? Mas eu fiz detalhado porque nem sempre essa ideia aparece, e aí a gente precisa encontrar uma outra forma de desenvolver. Agora vamos para o conjunto B. O conjunto B é o seguinte: x pertence aos naturais, tal que 3x mais 4 é menor que 2x mais 9. Então, no conjunto B, a gente tem a seguinte condição: 3x mais 4 é menor que 2x mais 9. Isso é uma inequação. A gente pode resolver usando procedimentos parecidos com o das equações, né? Isolando a variável x. Então, eu posso escrever 3x. Do lado direito eu tenho 2x. Se eu passo para o lado esquerdo, estava positivo aqui, estava somando, vai passar subtraindo. Então, fica menos 2x. É menor que 9, e o 4 era mais 4, passa para o outro lado, fica menos 4. E aí 3x menos 2x é x. E 9 menos 4 é 5. Então, o x tem que ser menor que 5. Mas olha a definição do B. X pertence aos naturais, tal que 3x mais 4 é menor que 2x mais 9. Nós acabamos de resolver essa inequação e verificamos que escrever isso daqui é a mesma coisa que escrever que x tem que ser menor que 5. Com isso, a gente consegue formar o conjunto B. O conjunto B vai ser o conjunto formado pelos números naturais menores que 5. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, nós concluímos os conjuntos A e B, podemos analisar as alternativas. A letra A fala que a interseção AB tem 8 elementos. A interseção são os elementos que são comuns, que estão em A e em B ao mesmo tempo. Os elementos que são comuns vão ser do 1 até o 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O 5 não, porque o 5 não está no conjunto A. Então, tem 4 elementos na interseção. A interseção AB tem 8 elementos? É falso. A interseção AB tem 4 elementos? Isso é verdadeiro. Então, possivelmente a resposta correta é a letra B. A união AB igual a A? Bom, se eu fizer a união desses dois conjuntos, A união AB, eu tenho que pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B para formar o conjunto união. Vou juntar esses dois conjuntos num conjunto só, que é a união deles. E aí, quando eu faço isso, eu vou ter que incluir o zero. O zero aparece aqui, ó. Ele vai ficar incluso no o zero aparece aqui. Ele vai ficar incluso no conjunto união. Ou seja, isso vai fazer com que esse conjunto aqui fique diferente do conjunto A. Nós também temos o 5, né? Se eu faço A união a B, na união vai aparecer o 5, mas o 5 não é um elemento de A. Então, eu não posso dizer que A união a B vai dar o próprio conjunto A. A próxima alternativa é a interseção AB igual a A. Da mesma forma, né? A interseção só vai ter 1, 2, 3, 4. Esse conjunto não é igual ao conjunto A. E nenhuma das respostas anteriores também não está correta, porque a resposta correta é a letra B. Então, concluímos aí a solução do exercício número 2. Vamos para o exercício número 3. Escreva em ordem crescente os números racionais. Então vamos lá, menos 2 terços, 17 oitavos, 1,333, menos 9 quartos, 7 meios e 43 vinteavos. Bom, nós podemos fazer esse exercício de duas formas, transformando todo mundo em fração ou transformando todo mundo em número decimal. Então, eu vou usar a primeira ideia, que é transformar em decimal, que talvez é a mais comum para vocês, né? Então, menos 2 terços. Como que eu transformo isso em decimal? Eu tenho que fazer a divisão. 2 dividido por 3.
2 dividido por 3. E aí, isso dá 0, vou colocar o 20 aqui. Essa divisão, na verdade, né, a gente coloca o 0, tem um motivo, né? Eu vou fazer 2 dividido por 3. Então, eu não fiz a divisão ainda, eu vou começar essa divisão. Quando eu divido, eu preciso saber quantas vezes o 3 cabe no 2. Cabe 0 vezes. 0 vezes 3, 0, sobra 2. Repara que esse 2 que eu escrevi aqui agora já é o resto, né? Aí eu vou ter que ir para a casa dos decimais. Então eu ponho uma vírgula para ir para a próxima casa para eu conseguir continuar a divisão. E aí, 2 unidades equivale a 20 décimos. Por isso que a gente acrescenta o 0 aqui. Agora eu tenho 20 dividido por 3, que é 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Eu vou para a próxima casa decimal. E aí vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Eu já percebi que isso aqui é uma dízima periódica. Vai dar sempre o mesmo resultado. Então, isso é 0,6666. Ou seja, menos 2 terços é igual a menos 0,666. E assim por diante. Agora, vamos para o próximo número, 17 oitavos. Antes de eu fazer o 17 oitavos, vamos pensar o seguinte. A gente tem o menos 9 quartos. Se eu trabalhar com os dois negativos, eu já consigo pegar os dois primeiros números da minha lista, os dois menores. Porque os negativos vêm antes dos positivos, né? Então, 9 quartos. Repara que nós já dividimos o 0... Já dividimos o 2 terços e deu 0,6666. Se eu fizer a divisão do 9 por quarto, eu vou encontrar um número decimal também. Esse número vai ser 2,25, então daria menos 2,25. Mas eu poderia avaliar isso aqui de outra forma. Por exemplo, 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 dá um número menor que 1. 9 dividido por 4. O 9 é maior que 4. Então, se eu fizer essa divisão, vai dar um número maior que 1. Então, o módulo desse número aqui é maior do que o desse. Logo, esse aqui é menor. Esse aqui vai ser o primeiro que vai estar na lista, né? Mas se eu quiser confirmar isso, é só fazer a divisão. 9 quartos menos 9 quartos. E eu vou fazer 9 dividido por 4, que vai dar 2. 2 vezes 4 é 8. Sobra 1. E aí, vou para os decimais. Então, 10, 2 vezes 4, 8, sobra 2, acrescento 0, agora 5, 5 vezes 4, 20, deu 0, acabou a divisão. Então, menos 9 quartos é a mesma coisa que menos 2,25. E aí eu já sei quais são os dois primeiros números, né? O primeiro vai ser o menos 9 quartos, depois o menos 2 terços. A gente tem que avaliar os próximos números, 7 meios, 18 oitavos, e 43 vinteavos. Se seguir essa lógica de ir dividindo, dá certinho. 17 dividido por 8, bom, se fosse 16 dividido por 8 era 2. Então 17 dividido por 8 é um pouquinho maior que 2. 7 dividido por 2, bom, se fosse 6 dividido por 2 era 3. Então 7 meios é um pouquinho maior que 3. 43 vinteavos. Bom, 43 dividido por 20 é... Se fosse 40 dividido por 20 era 2, então 43 dividido por 20 é um pouquinho maior que 2. Repara que a dúvida vai ficar nesses dois números aqui, ó. Quem deles é o maior? Eu posso fazer a divisão para comparar, ou eu posso trabalhar com a fração, né? Para fazer a divisão, vamos trabalhar primeiro com o 17 oitavos. 17 oitavos. 17 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Sobra 1. Vírgula. Agora, 1. 1 vezes 8, 8. Sobra 2. Agora, 2 vai dar 16. Sobra 4. E agora 5. 5 vezes 8, 40. E aí deu 0. Pronto. Chegamos que 17 oitavos é 2,125. E 2,125. Agora vamos fazer o último, 43 vinteavos. 43 vinteavos. 43 dividido por 20 vai dar 2, porque 2 vezes 20 é 40. 43 menos 40 é 3. E aí eu vou acrescentar a vírgula e o 0. Isso vai dar 1. 1 vezes 20 é 20. Sobra 10.
E aí eu vou acrescentar o 0, dá 100. Isso vai dar 5. 5 vezes 20 é 100. Sobra 0. Então, 43 vinteavos é 2,15. Se eu olhar até a segunda casa decimal, eu teria 2,12 e 2,15. Quem é maior? 2,15. Então, nós já temos uma sequência para os nossos números, né? Pediu para escrever em ordem crescente. A ordem crescente vai ser o seguinte. O menor deles foi o menos 2,25. Aliás, eu vou escrever a fração, né? Menos 2,25 equivale ao menos 9 quartos. Depois, foi o menos 0,666, que é o menos 2 terços. Depois nós temos o 17 oitavos. Ah, mentira, nós temos primeiro 1,333, porque é menor que 2. E aí nós pegamos os valores que nós tínhamos maiores que 2, que foi o 17 oitavos e depois o 43 vinteavos. Então nós temos 17 oitavos e depois 43 vinteavos. E por último, sobrou 7 meios. 7 meios. Pronto, os números estão organizados em ordem crescente. Tudo bem? E aí nós concluímos aí o exercício número 3. Eu disse que daria para resolver fazendo o contrário, transformando todo mundo em fração. Eu particularmente prefiro trabalhar com as frações. Eu resolvi com decimal porque eu sei que a maioria das pessoas foge das frações. Mas bastava transformar 1,3333 em fração, e aí você pegaria todas essas frações e reduziria elas ao mesmo denominador. Fazia o mínimo múltiplo comum de todos esses denominadores e aplicaria a regra lá do mínimo múltiplo comum. Quando a gente faz isso, as frações todas com o mesmo denominador, a gente consegue comparar pelo numerador quais delas são maiores e quais são menores, e organizá-las em ordem crescente. Então, fica como exercício para vocês, mas se alguém quiser, eu posso fazer com vocês na aula presencial ou no horário de atendimento. Bom, agora nós temos o exercício número 4. Sendo n igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante, escreva os seguintes conjuntos listando os seus elementos. Letra A, x pertence aos naturais, tal que x é igual a 2k e k pertence aos naturais. E letra B, x pertence aos naturais, tal que x é igual a k quadrado e k pertence aos naturais. Esse tipo de exercício gera bastante dúvida por conta desse k. Então, vamos analisar com calma cada um desses conjuntos. Vamos lá. Conjunto A é formado pelos elementos x pertencentes aos naturais. Então, o conjunto dos naturais é o conjunto formado por 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Quando eu escrevo x pertencente aos naturais, significa que o x ele pode assumir qualquer um desses valores. O x pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 e assim por diante. A gente fala que o x é variável, ou seja, ele não tem um valor fixo, o valor dele pode variar aqui dentro desse conjunto. Bom, entendido isso, o x pertence aos naturais, mas tem uma condição. Não é só pertencer aos naturais, ele tem que estar no formato igual a 2k. E k também pertence aos naturais. Vai acontecer a mesma coisa com o k. Se o k pertence aos naturais, o k também é uma variável e significa que o k pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2 e assim por diante. Então, o x é igual a 2k, ou seja, eu vou precisar substituir os valores de k para ver o que acontece com o x. Eu posso fazer isso montando uma tabelinha. Eu vou pegar primeiro os valores de k e depois vou descobrir o valor do x. Só que o x é igual a 2k. Então, quais são os valores de k? K pertence aos naturais, então pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E agora eu vou pensando no x. X é igual a 2k. Então eu vou multiplicar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. E isso continua infinitamente. Com isso já foi possível concluir que o conjunto
os valores de x vão ser os números pares. E isso forma o conjunto A, né? A é formado pelos valores de x. Então, o conjunto A vai ser igual a 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Agora vamos ao conjunto B. Então, essa aqui é a resposta da letra A. Vamos ao conjunto B. O conjunto B diz x pertence aos naturais, tal que x é igual a k² e k pertence ao conjunto dos números naturais também. Então a lógica vai ser a mesma. O k é um número natural, então quais são os valores possíveis para o k? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E aí, agora, o x, na definição do b aqui, x é igual a k². Então, x é igual a k elevado ao quadrado. Então, eu vou pegar os valores de k e vou elevar ao quadrado. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Isso aqui continua infinitamente, mas eu já consigo definir o conjunto B. O conjunto B vai ser formado pelos elementos 0, 1, 4, 9, 25. E aí o próximo seria 36, porque seria 6 ao quadrado. Depois 49, que é 7 ao quadrado, e assim por diante. Então aqui está definido o conjunto B. Nós respondemos o exercício número 4. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui a nossa sequência de aulas sobre conjuntos numéricos com o professor João Paulo. Agradeço a atenção de vocês. Espero que tenha havido um excelente aprendizado. Um abraço, pessoal.